Então, e dando início aqui ao nosso ciclo de palestras, né? Esse é um ciclo promovido pelo Sítio PEL de EBMN, que tem como foco principal estudar a biodiversidade em paisagens fragmentadas, alteradas e associadas a ambientes antropogênicos, né? Especialmente pecuária e agricultura, né? Para quem não conhece o nosso sítio, eu vou disponibilizar aqui no chat posteriormente os links para acessar as redes sociais, Instagram, site, e aí eu peço, né, que vocês dêem uma olhada lá e conheçam melhor o projeto. Hoje, a gente terá a oportunidade de conhecer um pouco das pesquisas que estão sendo desenvolvidas no nosso sítio. Uma delas foi liderada pelo Dr. Roniel, que vai apresentar aqui a palestra intitulada O Futuro do Cerrado Brasileiro, 4 décadas de transformações da paisagem no sudoeste de Goiás. O Dr. Roniel Freitas Oliveira, né, ele está vinculado ao Laboratório de Ciência da Biodiversidade e Modelagem Ecológica, do Departamento de Biodiversidade do Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista, campus Rio Claro. Então, Roniel, agradeço aí a sua disponibilidade, né? A parceria. Vou passar a palavra para você e fica à vontade. Obrigado, Alessandro. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, por vocês estarem presentes para assistir a palestra de hoje. O tema da palestra é o futuro do Cerrado Brasileiro, 4 décadas de transformações da paisagem no sudoeste, de Goiás. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Roniel. Eu fiz doutorado em Ecologia e Evolução. Esse é o link, QR Code do meu perfil, onde eu faço divulgação científica, e as colaborações que eu tenho nos dias de hoje. Pessoal, eu gostaria de começar dizendo que é muito importante retornar ao PPG-Bio como docente, como palestrante, pois eu fiz parte da primeira turma de mestrado nesse programa, né, lá em 2016. Então é bem importante retornar e conversar e poder prestigiar esse programa. Então, como que começou a história deste projeto que estaria apresentando para vocês? Lá em 2020, o professor Alessandro observou que seria interessante começar a pensar num programa de longa duração para mostrar a região. Qual região? A região de Rio Verde e os municípios vizinhos, né? Essa ideia, ela foi avançando. O professor Alessandro entrou em contato comigo, e nós começamos a trabalhar na seleção das paisagens, né? Que é o mapa que vocês podem ver aqui na parte superior direita. Nós começamos selecionando 6 paisagens para mostrar, e essa seleção foi por base nas características dessas paisagens. Esse projeto foi vinculado, né, a diversas universidades da região, né, foi encabeçado pelo professor Rogério e foi aprovado, né, na chamada de 2020. Então, quando nós começamos a olhar para essas paisagens, nós percebemos que elas tinham estruturas diferentes, apesar de ser bem próximas, né? E teoricamente sobre o mesmo efeito de antrópico, elas tinham estavam em diferentes estágios de remoção da vegetação nativa. Por exemplo, a paisagem 1, depois eu vou mostrar o que são essas paisagens, tá? Mas a paisagem 1 tinha 10% de vegetação nativa, enquanto outras paisagens chegaram a 22%. E isso também relacionado ao número de fragmentos. Então, nós começamos a perceber que tinha uma janela de oportunidade para explorar esse efeito dessa dinâmica na evolução do desmatamento, da remoção da vegetação dessas paisagens, para um projeto futuro e um artigo. Então, ainda em 2020, 2021, nós começamos a trabalhar nessa ideia. E aí fomos agregando pessoas especialistas na área para poder contribuir com o nosso trabalho, né? Então, o professor Rogério começou a trabalhar com a gente, e a professora doutora Levi Carina, né, orientadora do mestrado e doutorado também.
Após algum tempo trabalhando já nessa ideia, nós, entre idas e voltas de estruturação do artigo, recebemos a presença, né, a visita da pesquisadora professora Kimberly Wipf, da Universidade Estadual do Kansas, professora emérita. A Kimberly, pessoal, ela é autora desse livro Landscape Ecology, que é um livro base, assim, bem importante para a ecologia da paisagem. Então, aproveitamos a oportunidade e começamos a conversar com a Kimberly, mediados pelo pesquisador Becker, para chegar em uma parceria. De imediato aceitaram e começaram a compor o nosso grupo de trabalho também, que hoje são essas 6 pessoas, né? Eu, o Werther, o professor Alessandro, a professora Karina, o professor Rogério e a professora Kimberly. Esse trabalho ele está em processo de submissão, tá? E logo deve sair a versão final. Mas basicamente, pessoal, o intuito desse trabalho começou com as pressões antrópicas, né? A humanidade tem exercido uma pressão muito forte sobre a biodiversidade. Então, nós temos visto altas taxas de extinção nos grupos de vertebrados, invertebrados e toda a biodiversidade no geral. Tem até especulações ou até mesmo trabalhos testando se estamos ou não nos direcionando para uma sexta extinção em massa, né? E dessa vez totalmente voltada por impactos antrópicos. E essas direções, né, esse efeito antropogênico foi principalmente ocasionado por mudanças no uso do solo. Ou seja, essa remoção da vegetação nativa, mudança da paisagem, tem acumulado ameaças sobre a biodiversidade. E isso se acentuou um pouco mais com a densidade populacional aumentando, né? De 2 décadas para cá, começou a ter um boom, né, de crescimento populacional, e isso demanda mais oferta de alimentos, demanda mais plantio, né, extensivo de alimentos. Então, essa situação de efeito da mudança do uso do solo sobre a biodiversidade, ela se torna um pouco pior na zona tropical. Como nós podemos ver nesse mapa, né, a zona tropical está entre mais ou menos o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, tá? Em torno, né, da linha de Equador. E nessa região nós temos é, um maior impacto da mudança do uso do solo sobre a biodiversidade, que são esses locais em vermelho, tá? E isso é direcionado, ocasionado, principalmente pela demanda por commodities, né? Petróleo, por produtos como soja, milho, alimentos, né? Ou seja, o crescimento econômico. Então, é notório pensar que o Cerrado ele se encontra dentro dessa região tropical. O Cerrado ele chega a 24% do território nacional, né? A área original do Cerrado. Só que, segundo o relatório ambiental de desmatamento do MAP Biomas, hoje o Cerrado é o bioma mais desmatado ou tem maior remoção de vegetação nativa do Brasil. Nós podemos ver essa comparação com a Amazônia aqui à esquerda e o Cerrado à direita. E no ano de 2023, a Amazônia, o Cerrado teve um desmatamento 144 vezes maior do que na Amazônia. E isso se manteve para 2024, com 72% maior do que na Amazônia. Então, isso quer dizer que o principal foco de remoção da vegetação nativa no Brasil hoje se encontra dentro do Cerrado. Então, trabalhos como o do Strawberg, de 2017, que é um trabalho bem importante para a área, ele traz para a gente uma taxa de desmatamento anual de 1% no Cerrado. Isso considerando o Cerrado como um todo. E isso é 2,5 vezes maior do que a Amazônia, mostrando mais uma vez o impacto do desmatamento neste bioma. E apenas 19% do Cerrado permanece não perturbado, né? Isso torna o cerrado, pessoal, a savana mais ameaçada do mundo, né? Segundo diversas fontes. E a WWF, por exemplo,
traz o Cerrado como a savana mais biodiversa do mundo também. Ou seja, além de ser a mais ameaçada, ela também é a que tem a maior biodiversidade em questão de savana. Apesar de ser conhecida, então, como savana, a grande savana da América do Sul, o Cerrado não possui só savana, só formações savânicas, né? De acordo com Klink, Machado e Ribeiro e Walter, o Cerrado possui diferentes fitofisionomias, que vão desde formações florestais, né, a formações cerrado em sentido restrito, formações campestres e savânicas, formações abertas, tá? Então, o Cerrado é um ambiente extremamente heterogêneo. E além disso, ela abriga isso para o ano de 2005, essa informação, abrigava já cerca de 10 mil espécies, incluindo plantas, mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes, sem contar os invertebrados aqui e outros organismos. Então, além disso, o Cerrado ele é fonte de entretenimento e cultura para as populações da região e de outros locais. Grandes savanas, como neste exemplo, em que você consegue ter uma vista ampla, ou locais de extrema beleza, como no Parque Nacional das Emas, aqui no canto superior direito, de águas cristalinas, demonstram para a gente como que era esse ambiente antes do impacto antrópico. Ou locais de quedas d'água, como na parte inferior esquerda, dentro de uma vereda, que é um tipo de. Só um minutinho, gente, eu acho. É o fone tinha desligado aqui. Então, que é motivo de grande beleza, até mesmo para locais de grandes savanas, onde você consegue ver tempestades fascinantes devido a essa beleza na paisagem aberta. Além disso, o Cerrado ele tem um grande favorecimento aos serviços ecossistêmicos. Por exemplo, nós temos processos como a dispersão de semente, ocasionada pela anta e outros mamíferos, aves, e temos controladores de populações, como a onça-pintada, que controla populações de herbívoros, como a capivara, que por consequência a capivara controla populações de plantas aquáticas e nas margens dos rios. O lobo-guará que também controla populações de roedores, né? Que pode, a superpopulação de roedores pode ocasionar problemas para os humanos, e polinização. Além disso, o Cerrado é conhecido como a caixa d'água do Brasil, pois fora da Amazônia ele mantém 45% das águas superficiais renováveis. E isso é um grande impacto, porque 8 bacias estão dentro do Cerrado, ou pelo menos se sobrepõem em algum ponto com o Cerrado. Um destaque para a bacia do Araguaia, a bacia do Paraná e a bacia do São Francisco. E recentemente, um trabalho de 2026 da Verona e colaboradores, eles encontraram que as veredas do Cerrado, é, elas armazenam 1.200 toneladas de carbono por hectare. Imagina a quantidade. E essas outras áreas secas, por exemplo, do Cerrado, armazenam 300 toneladas por hectare. Então, é uma super quantidade de carbono embaixo das veredas do Cerrado. Então, essas veredas armazenam cerca de 6 vezes mais estoque de biomassa, né, do que as florestas típicas da Amazônia. Tá? Então, o cerrado é extremamente importante, precisa ser conservado. Apesar disso, existe um viés de conservação. Ou seja, as tendências de conservação no Brasil estão mais focadas em áreas florestais, como a Amazônia, a Mata Atlântica, ou em áreas em que você consegue ver grandes mamíferos, como o Pantanal, que as pessoas têm esse direcionamento, apesar de não ser tão efetivo quanto a Amazônia e políticas públicas. Até mesmo nas terminologias, né? Por exemplo, a lei de conservação da vegetação, ela é conhecida como Código Florestal. E isso já é um viés, né, metodológico de fala, que você está dizendo que ali, implicitamente, que as florestas só importam. Só que não é bem assim. O nome da lei é Lei de Proteção da Vegetação Nativa. E esse é o nome que deveria ser abordado
para se referir a essa lei, para abranger todos os tipos de vegetação nativa. Além disso, por exemplo, a Lei de Vegetação Nativa do Brasil, ela prevê que 80% da Amazônia Legal precisa ser conservada, mas do Cerrado apenas 20%. E isso se reflete também em políticas públicas voltadas para o Cerrado. O trabalho da Raíssa Vieira é extremamente importante, de 2019, ele traz isso. O que ele mostra? Que enquanto 27% da Amazônia está sob algum tipo de proteção, 8% do cerrado está protegido. Então, é um número extremamente baixo para um bioma tão grande quanto o cerrado. É, então, nesse cenário surge, né, uma questão emergente. Como seriam as áreas privadas dentro dessas áreas de conservação? Ou seja, como utilizar as áreas privadas, como garantir, estudar essas áreas para monitorar a importância delas para a conservação, uma vez que já vimos que o número de 8% para áreas de conservação, comunidades de conservação, é extremamente baixo e ineficiente para o cerrado. Então, trabalhos como o de Capano e colaboradores já traz essa perspectiva, e o trabalho do professor Paulo Demarco Júnior reforça isso. Esse trabalho demonstra que 25% da distribuição das espécies de vertebrados ameaçados estão dentro de áreas privadas no Cerrado. E isso é muita coisa, né? Vamos pensar que essas áreas privadas são recortes, fragmentos disformes, né? Então, essas espécies estão totalmente ameaçadas nesses locais. Mas isso demonstra a importância das áreas privadas para a conservação. Além disso, o trabalho da Silva e colaboradores 2023, ele traz um cenário ainda mais importante. Ele demonstra que 63% da vegetação nativa do Cerrado, que ainda existe, se encontra dentro de áreas privadas. É, Além disso, o Cerrado perdeu, entre 2012 e 2020, por exemplo, 5% de área nativa. E também perdeu esse desmatamento dentro de áreas privadas. O trabalho de Coleman traz um cenário ainda mais devastador, porque ele e colaboradores, a Karina Coleman e colaboradores, eles trazem uma perspectiva de modelagem do desmatamento para o futuro. Então, o que que eles fazem? Eles se utilizam da lei de proteção da vegetação nativa e calculam quanto que cada propriedade poderia desmatar legalmente. E eles demonstram que a área desmatada, ou seja, o desmatamento pode chegar a 26% em 2050 e em 30% em 2070. Então, isso é muita coisa para o Cerrado. Ou seja, a lei é ineficiente nesse cenário. E, mas como que está o cenário atual do Cerrado? Quando nós olhamos para o Cerrado como um todo, né, nós temos alto desmatamento na região conhecida como Mato Piba, que é a região do Maranhão, do Piauí, Bahia e Tocantins. Só que a nossa região do sudoeste goiano, ela já tem baixas taxas de desmatamento quando você olha em uma perspectiva mais recente, né? Esse trabalho do Trigueiro e colaboradores, eles não trazem uma perspectiva histórica, né? Uma perspectiva apenas atual, e demonstra as baixas taxas de desmatamento na região sudoeste. O que que acontece? Essa intensa mudança de uso no solo na região, por exemplo, descrito por Arruda, e também centro de produção de grãos. Essa região é responsável pela produção de 18 milhões de toneladas de grãos. Então, não é que essa região esteja tudo bem nela, é que nessa região já não tem quase nada para se desmatar. Por isso que a taxa de desmatamento aqui está baixa. Então, nesse cenário surge o PELD. O PELD é um projeto ecológico de longa duração, aprovado pelo CNPq, e a ideia desse projeto é monitorar, né, fazer monitoramento de longa duração em paisagens fragmentadas no sudoeste goiano. O PELD atua exclusivamente dentro de áreas privadas. Então, nós não temos sítios fora de áreas privadas. Isso é muito importante para ver a real importância dessas áreas. Aqui é o QR Code para quem quiser acessar o site do PELD, tá? Então, pensando nisso, o objetivo principal deste artigo, deste projeto, é
é caracterizar a dinâmica das mudanças no uso da terra nessa região ao longo do tempo. Qual região? Sudoeste goiano. Utilizando a área de estudo do PELD, eu já vou apresentar para vocês, como caso representativo de como a expansão agrícola está alterando as paisagens do Cerrado. Então, vamos buscar explorar as implicações desse processo para outras regiões do Cerrado, que atualmente estão passando, ou em breve passarão, por conversões agrícolas. Especificamente, vamos realizar uma análise de paisagem para quantificar como a composição e a configuração das coberturas nativas da terra, floresta, savana, campos úmidos e campos, né, no geral, e bem como a heterogeneidade geral da paisagem mudam ao longo do tempo em cada paisagem. Então, vamos conduzir uma análise de tendência ou trajetória para identificar mudanças no tempo, direção e taxas dessas transformações da paisagem. Também desenvolvemos uma análise de persistência da paisagem para identificar áreas prioritárias para a conservação dessas paisagens. Então, bem, apresentando agora o PELD, que é a nossa área de estudo. O PELD é localizado, né, tem como base aqui a cidade de Rio Verde, no Instituto Federal Goiano, que fica nesse local aqui, marcado como RV, e com base nela selecionamos as paisagens, né, de acordo com o que eu apresentei no início. Por exemplo, foram selecionadas a paisagem de Montevidéu, de Jataí, de Santa Helena, da região do São Tomás, que é um riacho, e do Rio Preto, que é outro riacho na região. Do lado direito, vocês podem ver como que era essa vegetação nativa lá em 1985, tá? Então, fica nítido que esse ambiente já estava bem alterado, tá? Por exemplo, nós temos aqui regiões em que em 85 já tinha uma baixa quantidade de vegetação nativa, quando olhamos aqui, porque está marcado em verde. Olha essa paisagem de Montevidéu, né? Então não tinha quase nada de floresta, só estava restando algumas áreas úmidas. Então, isso é bem importante para dar uma noção de como que estava essa paisagem e o dinamismo disso ao longo do tempo. Quando nós olhamos para Jataí, no entanto, que não é bem na cidade de Jataí, mas é próximo, nós já tínhamos uma maior quantidade de florestas. Tá? Então, nós analisamos, com base em imagens do Map Biomas de 1985 a 2023, a cada 2 anos. Utilizamos a resolução de 30 metros, tá? Para essas análises, então, nós consideramos a fitofisionomia de savana, floresta, vereda e formação campestre. É o que estava presente na nossa área de estudo, tá? Calculamos, então, métricas de configuração da paisagem, como média da porcentagem, média do tamanho desses fragmentos na paisagem, número de fragmentos, distância entre os fragmentos e a densidade de borda desses fragmentos na paisagem. E de composição, que é a quantidade de vegetação nativa e os índices de heterogeneidade. Nós analisamos todas essas informações com base no livro de Essentials of Landscape Ecology, da Kimberly-Leaf, e as análises foram feitas para verificar essas tendências utilizando modelos adaptativos generalizados, no qual eu estou mostrando a estrutura aqui para vocês. Então, foi feito isso para cada tipo de ambiente, cada tipo de métrica, tá bom? Para cada paisagem. Então, bem, as análises de trajetórias, nós queremos entender como que foi essa mudança. Foi só perda, foi perda e ganho, foi é, perda, ganho direto. Como que aconteceu isso? E quais dessas regiões são estáveis? Então, para isso, nós utilizamos um método desenvolvido por Billington, recente, né, esse trabalho de 2024, e nós analisamos então as trajetórias utilizando a vegetação nativa como um todo, nesse caso. O que que nós obtivemos então como resultados? Nós percebemos que na paisagem de Montevidéu,
a paisagem de Rio Verde, Santa Helena e São Tomás já estava bem alterada lá em 1985, certo? Então, essas paisagens já tinham passado por um processo muito forte de mudança no uso do solo. Quando nós olhamos para 2023, né, esse efeito se intensifica em todas as paisagens e nós percebemos que, por exemplo, a paisagem de Montevidéu, a que já tinha uma baixa cobertura, ainda perdeu 41% de vegetação nativa para 2023. Já a paisagem de Rio Verde perdeu um pouco menos, 5%. A paisagem de Santa Helena, por exemplo, perdeu 18%. E a de Jataí, notem, essa paisagem que tinha uma grande cobertura nativa, mais de 50%, ela perdeu 52%, chegando a essa situação aqui no canto superior direito, 2023. Então foi a paisagem que mais perdeu, mas porque tinha mais vegetação para perder. E aqui na paisagem de São Tomás, ainda perdemos 33%, apesar de já ter uma cobertura mais baixa. E a de Rio Preto também perdemos 38%. Qual que é o problema disso? A COP15 de 2022, se eu não me engano, que é a Convenção sobre a Diversidade Biológica, determinou que no mínimo 30% da paisagem, da região, precisa ser conservado. Por quê? Para manter as populações viáveis. Então, lá em 85, isso já não era possível na nossa paisagem heterogênea no sudoeste goiano, nesse recorte geográfico, porque 4 paisagens já tinha menos de 30%, tá? E, perdão, quando nós olhamos em 2023, isso ainda continua sendo verdade, porque perdeu mais, e todas as paisagens têm menos de 30%. Apesar disso, a paisagem do Rio Preto ainda mantém 29%, que é um número um pouco mais aceitável. Então, o que que acontece? Rio Verde se tornou um polo industrial, né? Um polo de agroindustrial, que tem muita plantação. Então, tudo que você vê na região de Rio Verde é soja, milho, plantações de cultivo mais rápido, certo? E isso se espalhou para toda a região. Lá, a paisagem de Jataí, por exemplo, ela foi afetada por essa dinâmica, dessa importância do polo de agropecuária e agroindustrial de Rio Verde, sendo que Jataí também é um polo forte nesse aspecto. Então, essa região já é toda alterada. E parte desse ambiente, por exemplo, ainda mantém uma tradição de gado, né? Cultivos, né, de gado, que é essa parte mais ao sul, né, um pouco mais distante da cidade de Rio Verde. Então, as formações nativas, por exemplo, já estão altamente impactadas. Formação campestre e savana, por exemplo, elas perderam o número de fragmentos, perderam o tamanho médio desses fragmentos, diminuiu o tamanho médio, perderam a densidade dessas bordas e aumentaram o isolamento entre esses ambientes. E isso indica o quê? Habitat loss, uma perda de habitat. Então, essas formações campestres e savanas estão em alto risco na nossa região. Apenas de 1 a 3% das paisagens são compostas por essas duas formações, somando as duas formações. Então, isso é algo muito drástico. E por que que isso acontece? Porque são formações um pouco mais fáceis de você remover manualmente. É um processo um pouco mais antigo, mas é mais fácil, né? Quando nós olhamos aqui para como que aconteceu esse processo, né? Essa parte histórica com o resultado do nosso GAN, a parte de floresta, nós vemos que tem uma tendência de queda para a porcentagem de vegetação nativa. Todos indicam queda, todos os tipos de formação. Só que isso é mais grave na savana, tá? E na savana para Jataí, ou seja, a Jataí ainda tinha 10% de savana lá em 1985, que era um número muito bom para a região, considerando que era só savana, né? E tinha mais aí quase 20% 15%, 17% de wetland lá em Montevidéu. Então, essas regiões, elas perderam de forma muito rápida
a vegetação nativa. E exceto a floresta, que for um pouco mais lento, as outras vegetações, como grassland, savanna e wetland, têm uma tendência de queda em algumas paisagens. E isso é muito importante para nossas análises. O que isso mostra? Isso mostra que grande parte da vegetação nativa foi removida antes de 85. E o que sobrou teve uma queda abrupta nos primeiros 10 anos de amostragem. Quando nós olhamos para a distância entre a conexão, né, entre essas manchas, nós percebemos que também é uma tendência de queda meio que geral. A única que teve um aumento foi savana, um aumento curto, mas aconteceu. Agora, floresta, grassland, né, que é campo, são os campos nativos e wetland, já foram motivo de queda. A queda não, aumento, né? Nesse isolamento. E qual que é o problema disso? O Cerrado, como eu mencionei, ele é uma das regiões que tem mais bacia hidrográfica, e essas bacias têm um fluxo, né? Só que isso tem diminuído, né? Um fluxo de água, uma quantidade de água que passam todos os dias por esses rios e seguem em direção às bacias maiores. Do lado direito é uma foto do Rio Claro. O Rio Claro é um dos principais afluentes da região sudoeste. Ele é um afluente do Rio Paranaíba, que por consequência forma o Rio Paraná, né, que dá o nome da bacia do Paraná. O Rio Claro, em Jataí, essa foto demonstra que toda essa área de pedra era onde tinha água, né, e isso na seca recuou, chegando é, a quase nada, né. Isso é muito grave. Por quê? Porque está passando por um processo de estresse hídrico. Em Aparecida do Rio Doce, por exemplo, o Rio Doce que passa do lado da cidade, ele também passa por um processo semelhante, né? Pessoas que moram há mais de 10 anos, 15 anos, conseguem ver essa diferença na paisagem. Antes era comum você ver esses rios cheios. Hoje essas cheias são extremamente raras. E quando acontece, acontece de uma forma muito descontrolada. Por quê? É um sinal de impactos antrópicos. Por exemplo, a última grande cheia que eu me lembro no Rio Doce aconteceu, deve ter uns 4, 5 anos, carregou uma ponte que já estava lá desde 1970. Ou seja, foi a maior cheia em, sei lá, 50 anos. E isso não é normal. Por quê? Porque não tem vegetação nativa para segurar e filtrar essas águas da chuva. E isso também é um problema. Então, esse estresse hídrico, segundo a Agência Nacional de Água, ele tem se expandido, né? Nós podemos ver de agosto de 2025, essa região aqui não está tão seca, né? Está com processo de seca moderada. E aí, quando chega em setembro, essa região está começando a receber um processo de seca grave, né? E isso é muito grave porque a região que é apontada aqui é a região do Rio Paranaíba, né? Um dos principais afluentes do Rio Paraná. Isso daqui é uma imagem de satélite do Lago das Brisas, da cidade de São Simão, no sudoeste de Goiás. É, isso é na seca, na grande seca de 2019, mostrando como que era o lago do lado esquerdo e como que ele ficou na seca. Olha o quanto que ele perdeu de água, né? Uma quantidade imensa de água que está acontecendo por esses processos de seca e estresse hídrico. Mas qual que é o problema? É, essa figura do lado esquerdo aqui está mostrando uma vereda, né? Isso é como seria mais ou menos um cerrado conservado. Então, o cerrado tem esses oásis, digamos assim, no meio de savana, de florestas, que são as veredas, formadas por buritis, árvores típicas, né? Vegetação típica e por muita água. Então, essas regiões é muito comum para pessoas que é, conhecem bem o cerrado a achar esses locais um oásis no meio de locais secos, por exemplo. Mas qual que é o problema? O problema é que esses locais estão sendo destruídos, né? É muito comum ver veredas morrendo, desaparecendo, por conta de avanço do agro, né? Avanço de destruição e por secas, períodos de secas. E qual que é o problema disso? Como eu mencionei anteriormente, esse trabalho de 2026 da Verona e colaboradores demonstra que esses locais
possuem uma alta quantidade de estoque de carbono no subsolo. E o que vai acontecer se esses locais de água for destruído? Esse carbono será liberado para a atmosfera. E isso vai aumentar o efeito estufa. E não tem como recompor esse carbono, porque ele está armazenado debaixo desse subsolo. Então, não vai recompor, não tem forma de recompor. O único jeito seria replantar novamente árvores e elas começar a resgatar esse carbono. Tá? Então, isso é um problema grande para o Cerrado. Quais formas de diminuir, então, esse impacto? Existem alguns tipos de pagamento por serviços ecossistêmicos que pode funcionar. Por exemplo, o programa Produtores de Água de Rio Verde. É uma iniciativa pública que visa pagar para a conservação das nascentes que abastecem a cidade, do Ribeirão Abóbora. Então, eles pagam para o produtor manter aquela área cercada e preservada. E esse programa, ele, segundo o artigo de Beninca e Clemente, de 2005 a 2017, ele foi responsável por essas áreas que o programa atingiu, aumentou 3% de vegetação nativa, o que é um número muito bom, pensando numa perspectiva de aproximadamente 10 anos. Então, são modelos que podem ser aplicados e expandidos para todo o município, toda a região e todo o cerrado, para tentar frear esse desmatamento e essa ameaça sobre nossas veredas. Então, o que está acontecendo no sudoeste goiano é um processo de homogeneização. Tá? O que é homogeneização? É um processo no qual da paisagem, né? É um processo no qual a paisagem se torna parecida. Então, quando nós olhamos os dados os índices de heterogeneidade, eles estão diminuindo, né? Os únicos que estão aumentando são da paisagem de Jataí e do Rio Preto. Mas por que essas paisagens ainda mantêm, né? Aumenta e mantém. Essas paisagens são as que mais têm vegetação nativa. Então, imagine só que essas paisagens eram paisagens de pastagens. Então, lá em 1985 era gado. Então, a monocultura era pasto e tinha os diferentes tipos de vegetação nativa. Mas com a chegada dos grãos, do plantio de grãos, aí passou a ter, além de pasto, e diferentes tipos de grãos que pesam nesse índice de heterogeneidade, e ainda as vegetação nativa, que apesar do desmatamento, mantiveram uma quantidade significativa. Então, isso que fez aumentar essa heterogeneidade nessas paisagens. Então, o processo histórico de remoção da vegetação nativa, como eu mostrei nas figuras de 85, ele é anterior à nossa janela temporal. Ou seja, grande parte da vegetação nativa aconteceu antes de conseguirmos mensurar. E isso é uma limitação dos dados do MapBiome, que só vão até 85. Tá? É, Quando nós olhamos a análise de trajetória, no entanto, nós percebemos que algumas coisas importantes aqui. Vejam só, em vermelho são áreas que perderam, paisagens, né, que perderam a vegetação nativa direta, ou seja, sem alternação entre perda e ganho. Então vamos prestar atenção nesse vermelho que é o principal, vermelho escuro. A paisagem de Montevidéu, né, teve uma perda acentuada bem no início. E isso é um padrão para todas as paisagens. Então, até 91, todas as paisagens passaram por uma perda de vegetação. E a proporção dessa perda, ela é relacionada à quantidade de vegetação nativa que tinha para perder, né? Então, paisagens como Rio Verde perderam um pouco porque já não tinha nada, né? Eram poucas vegetações nativas, era pouca porcentagem naquela região. Paisagens como Jataí, por exemplo, perderam mais aqui nesse pico de 89, porque era onde tinha muita vegetação nativa. Mas por que esse processo é histórico, então, de remoção? O que aconteceu? Como que é a parte geopolítica da região de Goiás, do Sudoeste? Como nós podemos ver nesse plot, esse gráfico, principal desmatamento aqui em florestas, ele é um pouco mais ameno, apesar de ter uma queda em algumas paisagens, mas ele é um pouco mais ameno. Então, grande parte disso aconteceu antes de 85. Mas o que aconteceu antes disso?
Notem que anterior a 85, a população de Goiás era bem pequena, tá? Então era baixa densidade populacional. De 1960 a 1970 teve um aumento de 65% nessa população. Então, intensificou nessa onda de atração de pessoas para trabalhar no campo, intensificou o desmatamento. E aí, para 1980, então, teve um boom ainda maior nessa população. Além disso, na década de 60, né, foi a inauguração de Brasília. Mas o que que Brasília trouxe para o Sudoeste? Trouxe infraestrutura de rodovias. Então, a carga de madeira que não poderia ser transportada, que tinha muita dificuldade de chegar em outros locais, a partir do Sudoeste goiano, começou a ser possível via BR-060, que chegava até Jataí e Mineiros vindo de Goiânia, ligando, né, o Centro-Oeste a essas regiões. Então, essa infraestrutura, essa ligação, como o 153 e outras rodovias, possibilitaram o transporte de matéria-prima dessa região. E isso intensificou, né, o boom econômico e, por consequência, o desmatamento. Então, não foi por acaso que essa região teve esse processo de desmatamento. Isso foi uma escolha, política da época para acontecer. Mas por quê? O desmatamento na região, até a década de 60, 70, ele era manual, né? Muitas pessoas, inclusive a família do meu pai, veio nesse processo, né? Veio de Minas, por exemplo, foi para Goiás para trabalhar nesse processo. As famílias tinham acesso a áreas, né, de grandes fazendeiros e ficava responsável por remover essa vegetação nativa. Como? Manualmente. Foice, machado, enxadão. Após essa remoção, eles tinham o direito de plantar algum tempo naquela área, depois entregava a área formada, ou seja, plantada, um capim plantado nessa região. Mas imaginem só, uma família retirava, sei lá, um alqueire por ano de área plantada, alguma coisa nesse aspecto, de área nativa, porque eles tinham que remover e plantar em cima daquilo. Então isso demorava, era um processo mais lento e tinha uma transição que talvez a fauna conseguisse acompanhar, a biodiversidade conseguisse suportar. Apesar disso, nos anos seguintes houve uma grande modernização da agricultura e com técnicas da Embrapa conseguiram tornar o solo do cerrado, que é o solo mais raso, próprio para cultivo. Então, a chegada de tratores, máquinas agrícolas, começaram a acelerar e muito esse processo. E foi onde aconteceu todo o desmatamento rápido nessa região que nós conseguimos perceber. Então, esse desmatamento, por exemplo, apesar de pegarmos simplesmente é, o resto, né, da paisagem que ainda sobreviveu a esses processos, nós ainda pegamos janelas de desmatamento interessantes. Por exemplo, o final dessas janelas, né? Então, todas as paisagens que nós conseguimos mostrar, nós conseguimos capturar o final do desmatamento, que é esse início aqui do nosso estudo até 91, tá? Então, ainda tinha um pico de desmatamento. Apesar disso, esses processos que nós pegamos nas paisagens de Montevidéu, Rio Verde e Santa Helena é um processo mais tardio. Por quê? Porque o grande parte da paisagem já tinha sido removida. Só que nós pegamos processos de andamento é, nas outras paisagens. Por exemplo, Jataí, São Tomás e no Rio Preto. Então é nítido quando nós olhamos para essas paisagens grandes picos de desmatamento durante esses anos recentes. Olha essa aqui de Jataí, que foi mais ou menos em 2005 o desmatamento, né? Então é muito recente e foi um grande pico de desmatamento. Então, o nosso dado aqui ele é muito importante porque nós trazemos uma visão de uma maior janela temporal para entender a dinâmica da paisagem no sudoeste de Goiás. Então, o que Trigueiro enxergou entre 2003 e 2007, ele enxergou que as análises demonstraram que tem um baixo índice de desmatamento nessa região, o que de fato tem. Por quê? Porque a janela temporal dele é de 13 a 17, não quer dizer que essas áreas estejam tudo bem, né? Quer dizer que essas áreas hoje já não tem quase nada para se desmatar. Por quê? Porque o nosso estudo com a janela temporal de 85 até 2024 demonstra isso.
Então, trabalhos como o de Espírito Santo, que trabalhou uma parte de Minas Gerais e no Cerrado, demonstrou que a taxa de desmatamento entre 2000 e 2015 foi de 1,2% ao ano, maior que a média do Cerrado, que é de 1% ao ano. Mas aqui nós encontramos para o sudoeste goiano que varia entre as paisagens e chega de 1 a 1,8% ao ano. E isso é muita coisa, é quase o dobro da média para o Cerrado. Só que apesar disso, né, a área de estudo ela ainda tem resistido. Então, trabalhos como levantamento de espécies têm trazido um número expressivo de diversificação e quantidade de espécies para a região. Quando eu falo, por exemplo, que o nosso trabalho no PELD encontrou que uma das espécies que ocorre em maior quantidade de sítios é a anta, Papyrus terrestre, causa muita surpresa, porque na região de São Paulo, aqui, por exemplo, é extremamente raro você ver esse animal. Enquanto aí na nossa região, eles ainda resistem, né? Mas não sabemos até quando. Então, isso é um problema. Será que o que nós estamos vendo é um legado e que daqui a uns anos provavelmente essas espécies vão desaparecer? Então, é necessário entender esse processo. Um destaque aqui da região do Mato Piba. Então, como eu mencionei anteriormente, região do Mato Piba entre Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins, que são regiões do Cerrado, elas são a nova fronteira agrícola. Então, tem 241% ou mais de desmatamento do que a média para o Cerrado. Então, essa região tem sido altamente desmatada. E enquanto a conversão do sudoeste goiano foi de 60 a 70, mais ou menos, e manual, ou seja, um processo mais lento, a do Mato Piba, ela é um processo muito mais rápido devido aos equipamentos de ponta. Então, o que está acontecendo? Essa paisagem está mudando da noite para o dia. E a biodiversidade não tem a menor chance de acompanhar esse processo. Então, não tem tempo de adaptação. Então, o nosso estudo ele traz informações que podem servir como estratégia de desaceleração para esse avanço da fronteira agrícola na região do Mato Piba. É necessário, por exemplo, criar um plano de desmatamento. Vai desmatar quantos por cento? Desses quantos por cento, em quais locais serão desmatados? Como serão a configuração dessas áreas? E, no mínimo, definir corredores para essa biodiversidade se deslocar e não destruir tudo de uma vez. É necessário agir com cautela. Se for desmatar, tem que ser um processo lento que respeite os mínimos 30% pedidos pela COP15 e que mantenha a biodiversidade. Então, assim, com o cenário que eu mostrei anteriormente, da Karine Coleman, em 2070, né, as reservas legais vão perder 30% de área. E vamos lembrar que 63% da vegetação nativa do Cerrado, segundo o Silva, ela está dentro de áreas privadas. Então, 20% disso, 20% disso vai ser perdido. Então, é muita coisa, tá? É muita coisa para o futuro do Cerrado. Certo, mas então o cenário está muito ruim. Mas nós conseguimos ver uma luz no fim do túnel? Bem, não é bem assim, porque a situação pode piorar e muito com o cenário atual. Mas por quê? Estourou uma guerra comercial mundial. Os Estados Unidos, eles começaram a aplicar tarifas em diversos países, e dentre esses países se destaca a China, né? Eles começaram a colocar tributos sobre a China, que foram revidados, e começou então uma guerra comercial entre as duas potências econômicas, né, do mundo. Então, o que isso fez? A China acabou reduzindo compras dos Estados Unidos, né? O comércio entre eles deu uma congelada. Só que qual que é o problema disso? A China, ela compra cerca de 60% da produção de soja do mundo, né? 80% dessa demanda da China, ela é historicamente suprida pelos Estados Unidos e pelo Brasil, né? Então, 20% dos outros países. É, Em 2017, entre 2017 e 2018, na primeira administração do Donald Trump, 32 milhões de toneladas foram compras pela China no ano, né, na safra.
Só que em 2018 e 2019, o Trump colocou a primeira tarifa sobre a China. O que que aconteceu? A compra de soja da China dos Estados Unidos despencou 89%. E quem supriu essa necessidade da China por soja? Porque a necessidade deles não diminuíram. Quem supriu isso? Foi o Brasil, né? Um dos principais. O Brasil aumentou a exportação para a China em 80%. E aí, em 2025, novas tarifas na segunda administração do Donald Trump atingiram a China. E aí, a exportação de soja dos Estados Unidos para a China caiu a zero. Então, alguém que exportava 32 milhões de toneladas começou a exportar nada, né? A China parou de comprar soja dos Estados Unidos. Depois de alguns acordos, alguma conversa, tarifas recíprocas, a China importou 10 milhões de toneladas deles e se comprometeu a comprar mais 25. Só que nesse cenário de incerteza, como fica o Cerrado, né? Porque vejam só, a China não vai diminuir a sua necessidade de soja. Então, países da América do Sul, América Latina, vão suprir essa carência, provavelmente. Então, o destaque aqui é o Brasil, que é um dos principais fornecedores, né, um dos principais parceiros econômicos da China. Então, a principal via de exportação será a soja para a China. E a soja já é vista, como autores como Lima e Rauch, eles demonstraram que a China é a principal causa de perda de vegetação nativa no Cerrado. A China não, perdão. A soja, certo? A soja é a principal causa de perda de vegetação nativa no Cerrado. E de onde vai vir essa soja, então, do Brasil, se não do Cerrado? Na Amazônia existe a Maratória da Soja. O que que é? É um acordo feito, se eu não me engano, em 2006, 2008, me falha a memória agora, que os produtores de soja, as empresas de soja, se comprometeram a não comprar soja de locais desmatados da Amazônia. E isso, então, resultou que 40, que a quantidade de soja produzida na Amazônia diminuísse e nessas áreas que foram desmatadas. Então, segundo o MAP Biomas, isso é negativo para o Cerrado, por quê? Porque uma vez que não se pode desmatar a Amazônia para produzir soja, esse desmatamento deve se voltar para o Cerrado. Então, em 2023, 40 milhões de hectares de soja foram produzidos no Brasil. 48% disso foram com o Cerrado, 14% na Amazônia. Então, essa é uma dinâmica de expansão agrícola que nós estamos vendo na região do Mato Piba. Então, essa produção de soja é para suprir grande carência do comércio internacional. Então, assim, existe um debate, né? Produtores estão se recusando agora a cumprir esse acordo de desmatamento zero na Amazônia, só que essas empresas estão abandonando, então é algo que pode mudar, mas até lá é o Cerrado que está no foco da questão, certo? Então, imagina só, que no Cerrado vocês têm essa consequência para o Cerrado ele é muito forte, porque essa aplicação do desmatamento zero da soja, ela vai impactar aí muito as vegetação nativa. Então, por exemplo, se tivesse desmatamento zero no Cerrado, aplicado no Cerrado, 5 milhões de hectares convertidos em soja entre 2008 e 2014 poderiam ter sido acomodados em pastagens já subutilizadas. Então, isso é muito sério. Se nós tivéssemos adotado esse desmatamento zero, teríamos salvado 5 milhões de hectares de vegetação nativa. Então, isso é devido a um viés de conservação. Então, para grande parte da mídia, o que importa é floresta, é a Amazônia, é a Mata Atlântica. E pouco se importa regiões abertas como Campos Sulinos, né, os Pampas, e o Cerrado. Então, existe um viés muito forte na conservação que precisa ser combatido. Então, o trabalho de Brandão da Joyce Brandão e colaboradores trazem essa perspectiva. Imagina só que com esse programa de combate aos desmatamentos,
foram criados vários programas de combate ao desmatamento no século XXI. Grande parte disso para áreas florestais, como por exemplo o Fundo Amazônico. Então, pouca atenção é dada ao cerrado pelo governo, pela mídia e pelo público. Então, isso cria uma janela de oportunidade agora. Nós precisamos falar do cerrado, precisamos mostrar que o cerrado é importante, precisamos trazer essa visão de mundo para a mídia, precisamos divulgar que o cerrado é o berço de águas. O cerrado é muito importante para o Brasil e para o mundo para conseguir conservar. Então, de forma geral, né, de forma conclusiva, o nosso projeto ele traz um protocolo de análise que pode ser replicado em qualquer local. É um projeto, um trabalho de análises temporais, grande importante porque traz essas mudanças temporais a longo prazo no Cerrado e na região sudoeste. Mostra que a conservação da vegetação nativa, de forma heterogênea, ela acontece em diferentes formas dessas paisagens, ou seja, a dinâmica interna dessas paisagens muda em relação ao cerrado como um todo. Então, existem especificações, especificidades, né, e regionalidades. Mas o cerrado ainda resiste, né? Apesar de todo o desmatamento, apesar de todo agrotóxico, apesar de toda ação antrópica, caça ilegal, por exemplo, a anta é uma das espécies mais registradas em diferentes sítios no PELD, né? Um animal grande, um animal que é sensível. Então, o cerrado está tentando resistir. Então, nós precisamos trabalhar na parte midiática, trazer essas informações e com estudos para mostrar que o cerrado é importante. E essas ampliações de resultados podem ajudar a prever o futuro da região do Mato Piba. Daqui a 10 anos, o Mato Piba será o que é o sudoeste goiano hoje. Então, os nossos estudos biológicos na região sudoeste podem servir para entender e projetar como que pode acontecer a conservação da região do Mato Piba. E também reforça a importância de diminuir o viés de conservação tão direcionados a essas florestas. Então, pessoal, era isso. Agradeço pela presença de todos. Daniel, muito obrigado pela palestra. Foi excelente, um conteúdo bem denso, bem completo, né? Acho que você conseguiu, pelo menos na minha parte, superar as minhas expectativas, né? Então, parabéns aí pela apresentação. A gente Valeu. tem, dentro do intervalo de tempo que a gente previu, né, que nós programamos, alguns minutos ainda, então, caso alguém queira fazer algum questionamento, né, para o Roniel, fazer alguma pergunta, alguma consideração, eu vou abrir a palavra, né? Aí, caso tenha algum interessado, só levantar a mão que a gente organiza. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta, Roniel, que é o seguinte: vou parafrasear uma música do Criolo. Ainda há tempo? É, é uma pergunta muito difícil, né? Ainda existe tempo. A prova disso, eu acho que nós estamos vendo na interação do Beld com as propriedades privadas. Então, assim, nós temos conseguido registrar uma grande quantidade de espécies de mamífero de médio e grande porte, por exemplo, nessas propriedades. Eu destaco aqui que são aproximadamente 33 espécies, que é uma grande quantidade, tá? Falando de mamífero de médio e grande porte. Então, assim, de alguma forma, essas espécies estão sobrevivendo. Mas a questão é, elas estão sobrevivendo só por um reflexo do que já tinha aqui antes, ou seja, elas vão se extinguir em breve, ou elas estão sobrevivendo porque estão tentando se adaptar de alguma forma a esse ambiente. Eu vi informações, por exemplo, de colaboradores aqui que me demonstrou que a anta está comendo, se alimentando de muita fruta não nativa, ou seja, de pomar. Então pode ser um reflexo de um impacto antrópico. Só que qual que é o problema? Esses animais eles vão na área antrópica, se alimentam, dispersam a semente na área nativa. E aí começam a competir com a vegetação nativa. Então é um balanço muito complexo de entender
E eu acho que com mais alguns anos do PELD, nós vamos conseguir contribuir muito com essa dinâmica. Mas eu acho que sim, ainda há tempo. Mas precisa começar agora. Perfeito. E outra consideração que eu queria ver contigo é, tá, as espécies ameaçadas, né, especialmente a anta, que é um bicho grande, que a gente supõe que é um bicho exigente, né, em termos de requerimentos, etc. Mas você acha que, além das espécies, né, quais outros impactos que podem ser rastreáveis ou que podem acontecer? Por exemplo, a questão, hoje se discute muito mudança climática. Como que a gente consegue associar a questão da mudança climática com os acontecimentos regionais? O desmatamento, a perda de hábitat, a fragmentação. É, eu acho que é muito importante pensar nisso, porque quando você pensa em desmatamento, nós pensamos em liberação de CO2, né? E em queimadas, né? Que é um processo do desmatamento que aumenta o aquecimento local. Mas no pós-desmatamento, isso também tem um impacto muito forte. Regiões de matrizes, ou seja, regiões de matrizes antrópicas como cana, soja, milho, elas são bem mais quentes do que os microhábitats dentro de formações nativas. Então, quando a gente olha para um cerradão, mesmo um cerradão que perde grande parte das folhas durante a época seca, ele consegue manter uma quantidade, um calor mais suportável para a biodiversidade. Então, quando você olha para uma vereda, aí muda completamente a visão, né? Não é à toa que são chamados de oásis do cerrado, porque elas são extremamente úmidas e o clima, o microclima dentro de uma vereda conservada é extremamente mais fresco do que em um ambiente antrópico. Então, quando nós pensamos na perspectiva de mudança climática, para paisagens, nós precisamos entrar na configuração dessa paisagem. Se você destrói fragmentos, você está aumentando o efeito albedo. Por quê? Porque você tem mais refletância do sol e isso vai causar um aquecimento daquela paisagem. E então, pensando que regiões que são mais desmatadas são mais quentes, nós também podemos pensar o contrário. Regiões mais desmatadas são mais suscetíveis a enchentes. Como eu mencionei anteriormente, em Aparecida do Rio Doce teve um processo desse, que a enchente carregou uma ponte. Então, a maior enchente em 50 anos, porque a ponte estava lá há 50 anos. Mas por que que isso aconteceu? O que que mudou na dinâmica do rio para acontecer isso? Quando você acompanha o Rio Doce, do início até a nascente, ele praticamente não tem APP, né? Ele é totalmente destruído, a região da margem. Então, o que que vai absorver essa água quando ela chega nas margens do rio? Nada, né? Ela vai entrar direto, vai sujar, vai contaminar e vai aumentar o nível de uma hora para outra, e a fauna não consegue acompanhar essas coisas. A biodiversidade não consegue acompanhar. Então, pensando em mudanças climáticas, é extremamente danoso esse processo de mudança na paisagem. Perfeito. Nós temos aqui um comentário, né, e uma pergunta da Ana Cláudia Dias, que é o seguinte: Roniel, parabéns pela excelente palestra. Achei super interessante a questão da política aplicada, feita na região de Rio Verde, com os produtores de água. Como podemos pensar, sugerir e possivelmente aplicar isso como uma política preventiva para a região do Mato Piba? Caminho longuíssimo, eu imagino. Obrigado pela pergunta, Ana. Eu acredito que a replicação ela é possível, né? Porque se Rio Verde, que é uma cidade que tem um polo de agronegócio, conseguiu fazer isso, então os municípios que são menos fortes no agronegócio vão conseguir também. Então, isso deveria ser um projeto de lei, né? Isso deveria ser algo nível federal para obrigar todos os municípios a ter um projeto nesse sentido. Então, se os municípios de lá conseguirem, e deveriam conseguir ter esse aporte para preservar essas regiões, por exemplo, o ICMS que vem para a parte ambiental, pagar esses serviços ecossistêmicos. Então, eu acho que é um dos caminhos possíveis. Um outro caminho possível é o governo federal entender
que é necessário frear esse avanço. Como? Proibir exportação de soja de áreas desmatadas. Então, se nós temos áreas que são subutilizadas no Brasil, diversas pastagens abandonadas, diversos locais poucos cultivados, que é possível cultivar soja, não é soja ou qualquer outro produto de exportação, não é aceitável permitir que se desmate um ambiente nativo para plantar. Então, isso tem que acabar, sim. É preciso mudar a mentalidade. Nós precisamos chamar a atenção, parte disso também é culpa nossa, porque nós precisamos conseguir falar com as pessoas que não são cientistas. Nós precisamos mostrar para elas que existem mais coisas dentro de uma savana do que só capim. Então, o que que tem ali? Porque a maioria das pessoas que não conhecem vai falar isso. Ah, mas aqui só tem capim. Então, o que que eu estou fazendo de mal se eu desmatar essa região? Então, nós precisamos mostrar para as pessoas. Eu assisti uma palestra recentemente da professora Thais Guedes aqui na Unesp, que ela traz essa perspectiva da caatinga. Elas monitoram os répteis lá e ela mostrou que é possível você trabalhar com a população. Então, a população começou a se empenhar e mostrar, olha, esse bicho é daqui, então esse bicho é importante para a região. E isso répteis, pessoal, que é pouco, que é vista com maus olhos pela maioria das populações. Então, imagine se conseguir eleger uma espécie fofinha da fofofauna e começar a trabalhar com essas espécies, com esse tipo de questões com os povos originários e as pessoas da região, né? As pessoas que vivem ali. Então, eu acho que isso é uma demanda que precisa, os municípios precisam correr atrás, mas o governo federal precisa intervir. Então, o governo federal precisa começar com esse pagamento de serviços ecossistêmicos e precisa fiscalizar, né? Então, não é só pagar, preciso ter uma fiscalização forte em cima dessas localidades para preservar, no mínimo, esses 30% que a, a COP30 pediu. Então, sim, eu acho que é possível. Eu acho que é muito difícil, porque precisa passar pelo convencimento das pessoas, da mídia, que o Cerrado é importante e que nós não precisamos desmatar, porque já temos um monte de área aberta que é suficiente para exportar. Então, nós precisamos convencer as pessoas disso. Perfeito, Daniel. Obrigado. Agora eu vou passar a palavra para a Silvana, em seguida para o Davi. Beleza. Fica à vontade, Silvana. Oi, Nel, parabéns pela palestra, muito legal. A gente que tá no PELD, assim, sabe o quanto é importante esse tipo de pesquisa, né? Mas eu tenho uma curiosidade. As análises que vocês fizeram foram a partir de 85, não é isso? Isso. E você falou que o panorama, assim, ele já era ruim, né? Existe a possibilidade de fazer essas análises com base, assim, de quando esse desmatamento foi feito? É porque eu É, sei que no MapBiomas não tem, mas teria uhum, alguma outra possibilidade de fazer, assim? Porque eu tenho muita curiosidade para saber como que era realmente a região, porque igual, por exemplo, lá em Montevidéu, hoje ela parece uma paisagem pobre, entre aspas, né? Mas eu uhum. imagino que aquilo dali tinha muito campo úmido, tinha bastante vereda, então seria um ambiente diferente, por exemplo, do que na 15. A 15 ela não é desmatada porque não tem como, né? É tudo cheio de morro, enfim, o relevo ele não permite esse desmatamento, mas a uma eu fico nessa dúvida, assim, como que era essa, essa paisagem? É, obrigado pela pergunta, Silvana. E eu não sei te dizer se nós vamos ter acesso à imagem de satélite em 1960, por exemplo. É, eu acredito que deva ter, mas assim, de cabeça eu não lembro se algum satélite traz essa informação de graça, porque é muito caro a imagem de satélite. Então, assim, para ter acesso, eu preciso conferir, mas eu posso fazer isso e retornar para você. Mas eu concordo com você que seria muito interessante, né, pegar essas imagens, classificar e entender o que está acontecendo, né? Como que foi essa dinâmica anterior a isso. E um aspecto muito importante que eu mencionei você falando de ambientes, eu mencionei na palestra, porque, sim, eu ia bastante para fazenda quando era criança, até a fase da adolescência, e eu percebi essa mudança muito rápido na paisagem. Então,
Ambientes em que antes eu andava, que a água batia no joelho, no tornozelo durante a época da chuva, porque chovia bastante e os ambientes eram mais úmidos. Hoje você anda lá e o chão está trincado. Então, assim, aconteceu uma mudança muito rápida nessas regiões de veredas e de campos alagados, tá? No Cerrado. E se nós voltarmos um pouco mais atrás, né, 1950, 1940, por exemplo, tem relatos na região de Crinópolis ali, que o pessoal via muito cervo ali. Cervo é um bicho de área úmida. Ele precisa de wetland e formações que têm área úmida para sobreviver. Então imagine que tinha muito o que os populares chamam de várzea, varjão, né? Nessas regiões, que são basicamente os campos úmidos com capins e totalmente alagáveis, tá? Então, eu acho que a dinâmica foi muito forte, foi muito rápida, de 60 para cá, e pode ter começado lá com a Marcha para o Oeste, né? O projeto do governo Vargas, que começou a direcionar a população para essa margem oeste do Brasil. Beleza, Raniel. Obrigado. Passo a palavra agora para o Davi. Davi, fica à vontade aí para fazer as suas considerações, o seu questionamento. Tá bom, muito obrigado, Alessandro. Todo mundo está me ouvindo bem? Uhum. Tá, beleza. Tranquilo. Parabéns, Soniel, pela apresentação e pelo trabalho, principalmente assim quando você traz essa questão de compreender esses processos socioeconômicos que afetam o desmatamento no Cerrado, né? Ou você colocou ali sobre essas questões geopolíticas, de compradores de soja, como que isso afeta essa mudança de uso do solo no Cerrado. E pensando nisso, essa parte é uma parte que tem me interessado muito ultimamente, e eu tenho participado de alguns espaços de debate com, por exemplo, com a CEMAD, sobre ações de desenvolvimento sustentável. Então, eu estou tendo contato com alguns entidades da sociedade privada que trabalham com o uso do solo, como, por exemplo, compradores de soja, como a empresa Caramuru, Milhão, tem várias empresas que compram essa soja, e eu tenho tentado entender como é que funciona essa ligação dessa cadeia, né, entre desmatamento, produção de soja, quem que compra e como é que isso se retroalimenta. E eu tenho discutido com algumas dessas pessoas e eles falam que, por exemplo, no sudoeste goiano existe atualmente uma maior conformidade legal dessas propriedades que são empresas, né? Você conhece mais porque eu não sou do sudoeste, mas conversando com ele, né? E que muitas dessas empresas um dia têm uma necessidade de ter uma maior conformidade com a legislação ambiental, porque senão esses compradores não vão comprar soja dessas empresas, porque esses compradores talvez não vão conseguir vender para países ou grandes empresas que compram essa soja, né? Uhum. E eu fico imaginando assim, se você tem algum conhecimento sobre esse processo, como é que funciona, por exemplo, se no sudoeste goiano, talvez hoje em dia tenha essas fazendas que já desmataram bastante, talvez nem tem muito o que desmatar, mas tem uma necessidade de entrar em conformidade ambiental para poder vender esse produto para compradores que exigem essa conformidade, eu fico imaginando, então, esses locais de fronteira agrícola, como Matopiba, quem que está comprando essa soja, ou quem está comprando essa carne, tendo em vista que, se isso realmente está acontecendo, se é exigida essa conformidade ambiental para comprar esses produtos, então, quem que está comprando esses produtos, essas regiões de fronteira agrícola que estão desmatando, talvez, de forma ilegal, ou só mais um parênteses também, eu conversando com esse rapaz dessa empresa, ele falou que hoje em dia o protocolo que eles adotam é tão rígido que não pode ter tido desmatamento, seja legal ou ilegal, no último ano, assim, seguindo a legislação da União Europeia. Então, eu quero saber se você tem um conhecimento sobre esse efeito econômico sobre essa região do Mato Piba, enfim. Obrigado, desculpei pela demora em perguntar. Ok. Obrigado pela pergunta, Davi. Eu acho que são duas coisas um pouco distintas. Por exemplo, você desmatar não quer dizer que está irregular com a lei, né? Por exemplo, o Cerrado diz que você precisa manter 20% de cobertura nativa, salvo engano, com a APP e reserva legal. Beleza. Na Amazônia é 80%. Então, aí já começa um viés de conservação. A a COP15 determinou que, no mínimo, 30% é necessário para manter uma paisagem viável, uma região viável. Então, por si só, o Cerrado já não consegue ser viável, com base nisso.
mantendo os 20%. Aí tem os parques e essas coisas. Agora, sobre a compra de soja, eu não sei te dizer. Eu não sei como funciona essa dinâmica. Eu sei que existem os selos, por exemplo. Áreas que são mais conservadas, você tem um selo. A União Europeia, por exemplo, exige muita coisa disso. Mas eu não sei como países como a China lidam com isso. Se eu não sei. Aqui não é uma crítica, é por não saber mesmo. Eu não sei como que funciona. Então, eu não sei como os países asiáticos têm agido dessa forma, né? Eu sei que a soja é vendida, né? Então, assim, tem áreas que desmata, colhe, vende, então o processo está fluindo. Agora, eu não sei como que isso acontece, como que é essa dinâmica. Mas eu acho que a questão ela é um pouco mais profunda. Essa precisa passar pelo governo federal, precisa passar pelo Congresso, precisa aumentar essa quantidade de vegetação nativa mínima, tá? Primeiro é cuidar do que tem. Porque o que acontece muito na nossa região é assim, ó. Você tem 20% de reserva legal. Mas quando você entra nessa reserva legal, aquilo não tem nada mais. Tá? É um punhado de árvores derrubada por cipó e não tem nada lá dentro. Tá? São áreas fantasmas. Não tem biodiversidade ali. É só efeito de borda. Tá? Então, só espécies extremamente generalistas vão sobreviver a isso. Eu assisti fragmentos morrerem na região, né? Então, assim, eu com 30 anos assisti inúmeros fragmentos morrerem. Assisti inúmeras nascentes secarem na região. Porque eu passava muito nessas rotas para ir para o sítio do meu avô, por exemplo, e eu consegui ver esse processo. Então, como que tem acontecido esse processo? Tem grandes locais que as pessoas chegam e você olha, aquele mato tá lindo. Eu lembro disso até hoje. Eu passava por um mato quando eu ia fazendo meu avô e eu pensava, nossa, essa reserva é muito linda. E aí, na graduação, eu tive a oportunidade de coletar nessa reserva. E não tem nada de lindo lá dentro. Por quê? Por fora era uma belezura. Mas quando você entrava lá dentro, uma grande árvore tinha sido cortada para madeira, alguma coisa nesse sentido, e isso abriu uma clareira muito grande. E aí os cipós começaram a crescer. E aí os cipós vão matando as outras árvores próximas. Porque tem muita luz, ele consegue se desenvolver. E ele vai derrubando todas essas árvores. Então esse processo ele é um processo lento, né? Você demora uma década para ver o resultado, mas ele acontece. Então, assim, tem pequenos fragmentos que eu já vi ser totalmente destruído e não pelo desmatamento em si, né? Pelo esse efeito de borda, efeito antrópico, pela ausência de proteção. Então, inúmeras APPs não têm cerca. Então, o gado, ele entra, ela atravessa, pisoteando, acabando com os brotos, as gramíneas, levando doença para a fauna silvestre. Tem diversos casos, por exemplo, de cão doméstico passando doenças de pele para lobo-guará, né? Para cachorro do mato. Então, esse impacto ele está fugindo do controle das reservas legais, porque os cachorros entram nessa reserva e os animais precisam sair da reserva porque são retalhos, não tem conexão. Então, todas essas reservas, elas são, na verdade, grande parte são reservas de papel, né? Tem reserva que você entra e pensa, não, isso aqui realmente é muito bom, está conservado, mas a grande maioria que eu já tive acesso são extremamente sem cuidado nenhum, no mínimo assim, a cerca, não tem cerca, que é a coisa básica, assim, tá? Obrigado, Raniel, pela resposta. E nós temos outra pergunta aqui, né, do professor Werther. Fica à vontade, Werther. Oi, estão me escutando? Aham. É o seguinte, eu tô na estrada, talvez vai falhar um pouquinho. Mas, assim, a gente sabe nessas análises de paisagens, né, ao longo de 40 anos e nos últimos 40 anos, que as primeiras paisagens que foram perdidas foram, não paisagem, né, essas classes de vegetação nativa são as campestres, né? Isso. Aí eu tenho duas perguntas. Uma é sobre isso. Eu queria saber se existe alguma forma de prever onde estavam essas vegetações campestres e o quanto foi perdido, porque não se tem dados, igual a Silvana perguntou, né? Se Uhum. tem como recuperar dados de
de imagem de satélite, alguma coisa assim, antes de 1985. Você acha que tem como fazer algum tipo de previsão? Você que trabalha com modelos, né? E a outra coisa sobre as áreas que ganharam vegetação florestal. Isso seria um reflexo da necessidade. Tem aquela história da agrohidroindústria, né? Na época da plantação de cana, antes agora do avanço da agropecuária na região, teve um período em que o pessoal plantava muita cana, então exigiu muita água, e não necessariamente foi uma cobrança da legislação. Você acha que tem alguma relação com isso, ou com o pagamento de serviços ecossistêmicos, ou somente a necessidade do pessoal de manter essas águas para poder ter água para o gado e para a plantação? São duas perguntas. Obrigado pela pergunta, Werther. Werther é um grande colaborador desse projeto também. Werther, começando pela primeira, então, sobre tipo de formações abertas. Realmente foram as primeiras porque eram mais fáceis de serem removidas, né? Eu acho que pode ter uma forma de projetar, criar modelos para prever em quais locais estavam essas vegetações, utilizando coisas como rugosidade do solo, elevação, altitude, né? Tem muitos campos que precisam dessa relação, e a proximidade com as áreas que hoje são de vegetação aberta. Então, eu acho que é possível criar modelos. Não sei o quão bom esse modelo seria, o quão aplicável seria para você verificar a presença anterior desses locais. Eu acho que a forma ainda essencial seria tentar obter essa informação por meio de imagem de satélite, de alguma forma, e não sendo possível, entrevista com as pessoas que moram na área há muitos anos. Então, por exemplo, o pessoal da região tem um conhecimento muito forte da vegetação. Pessoal que vive na fazenda há muitos anos, na roça. Então, entrevistas, por exemplo, com dono de fazenda e perguntar, olha, o que que era essa região aqui, né? O que que você tinha na sua fazenda? Em qual área que você tinha qual coisa? E fazer um mapeamento humano, né? De entrevistas, e depois pode gerar um modelo com base nisso, utilizando as características e prever regiões que eram esse tipo de solo e o que que elas se tornaram. Essa é uma das formas. Agora, pensando no porquê que aumentou a vegetação nativa, os produtores de água inegavelmente aumentou, né? A região que eles amostraram. É difícil saber se foi por causa do projeto, imagino que seja, mas essa região aumentou 3% de vegetação nativa. Eu não sei, né, eu não sei te dizer se era floresta ou não. Eles não explicam, né? No artigo eu não vi não achei essa parte, mas provavelmente tem floresta relacionada a matas ciliares. Eu acredito que são as duas coisas. Muitos produtores perceberam que não adianta você remover vegetação inteira porque você não vai ter água. Então, muito produtor de gado, por exemplo, já entendeu que se ele não tiver água, ele não tem gado. Tá? É uma faca de dois gumes ali. Então, ele precisa ter um balanço entre remover vegetação mais para o gado, mas manter uma parte para tornar viável a manutenção do gado. E a outra coisa são locais de irrigação. Não é o caso do Sudoeste, por exemplo, mas na bacia do Araguaia tem uma forte tendência de irrigação. Então, eles utilizam dos recursos hídricos ali para irrigar. Então, a plantação. Então, eu imagino que essas questões também vão impactar na preservação de florestas. Eu acho que, assim, o que eu consigo falar sobre isso é mais ou menos isso. Beleza, Daniel? Pela Entendi. resposta, né? Obrigado. Valeu. Obrigado, Werther, pela pergunta. Parabéns pela palestra. Valeu. E nós temos aqui mais uma participação do Davi, né? Acho que a gente já pode finalizar depois que o Davi fizer a sua consideração. Tudo bem? Uhum. Você, Davi. Tá, desculpa perguntar novamente, mas como eu falei, eu gosto muito desse assunto. É um assunto que tem me interessado muito. Eu queria fazer duas perguntas. Na verdade, uma pergunta e uma consideração. Uma pergunta tem a ver um pouco com o que a Silvana e o Éder falaram,
É, eu não sei o quanto que você está por dentro desses modelos de uso do solo, como Dinâmica Ego, Dynaclew. Você conhece esses modelos? Não, Eu não. acho até que a Ana Carolina parece que estava trabalhando com um desses modelos para prever mudança de uso do solo. Então, eu não sei se minha pergunta vai valer de tanto. Eu queria saber se esses modelos, porque eles levam em consideração os processos socioeconômicos, ambientais, para prever como é que o uso e cobertura do solo variam ao longo do tempo e são modelos espacialmente explícitos, né? E eu queria saber se tem como utilizar isso para prever para o passado. Então, ao invés de ser só projetar para o futuro, mas também retroagir para o passado. Mas tudo bem, É, depois a gente. mas É, pensando, sim, básico, no que o modelo precisa, ele precisa de uma informação do proxy do passado. E aí a gente precisaria entender o que que é esse proxy. Por exemplo, se é uma interpolação, vai precisar saber o que que tinha naquela região. Então, como que era a dinâmica. Também é necessário ter informação do passado. Aí, para alimentar o modelo que é o problema, entendeu? Então, uhum, assim, é possível fazer um modelo. Eu não sei se o modelo vai ficar bom. Eu preciso testar, eu entendi. preciso ver incerteza. Mas, assim, possível é, tá? Entendi. Talvez pensar em variáveis climáticas, passado, ou até processos políticos, como por exemplo, eu acho que, eu não sei, eu também, eu sou leigo nessa área, estou começando agora, mas saber qual que é o efeito, por exemplo, da ditadura militar para o desmatamento do Cerrado, né? Pensando que a própria criação da Embrapa, ela foi um projeto do governo na década de 70 para poder ocupar o Cerrado, né? De aumentar a produtividade do Cerrado. Então, assim, pesquisas com soja, aumentar a adaptabilidade da soja ao cerrado, ao solo do cerrado, até do gado zebu, né, da introdução da braquiária. Então, acho que essa é uma linha de pesquisa muito interessante para compreender o que aconteceu no passado, né? E isso dá, inclusive, uma tese, né? Nós vemos Uhum. um recorte desse efeito no Sudoeste. Então, grande parte desse efeito foi durante a ditadura e exatamente por conta dos avanços que a Embrapa teve. O Cerrado era tido como solo pobre, que ninguém queria saber. Então, quando chegou esses avanços com modernidades genéticas e parcerias que a Embrapa conseguiu com pesquisadores de fora, eles conseguiram desenvolver várias técnicas para corrigir esse solo e aí conseguir trazer o pessoal para trabalhar aqui. Então, assim, a primeira leva, né, desse pessoal foi uma coisa manual mesmo, né? Corte feito no machado, então, assim, demorava, né? E depois já começou a ser uma coisa de máquina pesada, e aí foi onde deslanchou. Mas, com certeza, não só a ditadura, mas sobre períodos democráticos. Por exemplo, na ditadura você tem um efeito, lógico, mas nos mandatos de governos também tem um efeito. É notório pensar isso, né? Então, a Entendi, flexibilização ou não de normas, de leis, de fiscalização também pode afetar essa dinâmica. entendi. E pensando nesse gancho que você falou sobre essa questão do efeito político, né, seja ditadura ou até em períodos democráticos, sobre o desmatamento, é interessante assim pensar que tem uma questão cultural por trás de como que isso afeta, né, essa dinâmica do uso do solo. Eu digo isso sim, porque por causa dessas andanças que eu faço dentro do poder público, com instituições do setor privado, é interessante, por exemplo, tem a dificuldade que as pessoas ainda têm de lidar com a questão ambiental, proprietários de terra, né? Então, e isso está muito vinculado também hoje em dia a uma questão ideológica, né? Então, existe uma polarização política também que meio que cooptou muito desses proprietários a pensar de uma forma X ou Y, né? Uhum. Então, por exemplo, tem uma amiga minha que ela tem uma empresa de recuperação ambiental com espécies nativas do Cerrado. E ela já ganhou projetos, conseguiu captar recursos para poder recuperar áreas degradadas de reserva legal ou áreas de preservação permanente, de chegar no proprietário e falar assim, ó, você não vai gastar nada. Você tem um passivo ambiental e eu vou recuperar isso sem você gastar nada. E o proprietário fala, não, não quero. Sim, por uma questão cultural mesmo, né? Tipo assim, Uhum. quem é você? Você vai entrar na minha terra? Não, não quero, é a propriedade minha, eu que mando aqui, né? E assim, e não só com essa amiga minha que é do setor privado, mas tem uma outra conhecida minha também que é da Saniago, que a Saniago tem um projeto, eu não sei nem se esses produtores de água, se faz parte desse produtor de água, eu sou leigo, né? Mas ela tem um projeto, ela é a gerente da Saniago para poder, uma das ações que ela faz é recuperar áreas degradadas dentro de propriedades rurais para aumentar a qualidade ali do recurso hídrico, e ela fala com uma dificuldade que eles têm, assim, eles chegam com todo o recurso de
plantar, de cercar com cerca, e muitos proprietários não querem, assim, por uma questão cultural mesmo. E eu percebo a importância, por exemplo, do setor público estar junto dessas ações para que a coisa mova, né? Boa. É, Eu concordo. Eu acho que, assim, existe uma resistência, mas grande parte também é culpa nossa. A gente não traz um retorno para essas pessoas. Por exemplo, uma coisa que o Peld faz que eu acho fascinante é trazer esse retorno, por exemplo, amostra a área de uma pessoa. Depois manda, o Marco Antônio faz esse papel com os mamíferos, ele manda essa informação, olha, na sua área tem esse bicho, tem aquele bicho, manda foto, porque isso atrai as pessoas para o nosso campo. Imagina você conseguir humanizar essas pessoas no sentido de entender que a fauna é importante. Imagina você contar para ela que se a pessoa, ninguém caçar naquela região, a anta vai comer na porta da pessoa, vai chegar ali perto. Você vai ter contato com esses animais e esse animal vai aumentar, vai melhorar a reserva dele, que por consequência pode melhorar a produtividade de água. Imagina você explicar para as pessoas que se ele, no mínimo, tiver a manutenção dessas áreas nativas, as abelhas vão viver bem melhor e vão conseguir polinizar a soja dele. Então, por exemplo, falta um estudo ligando isso. Esses dias eu vi um artigo que mostra que quando a pessoa planta soja próxima a uma área florestada, ela tem uma maior produção. Por quê? Porque as abelhas conseguem fazer essa polinização melhor. Então, se você tem reservas organizadas na sua propriedade, você vai ter uma melhor produção. Mas ninguém conta isso para os fazendeiros. Ninguém faz esse jogo de cintura entre as duas áreas. Aí existe a resistência das pessoas que têm as terras, e existe a resistência dos cientistas de não querer conversar com essas pessoas. Então, nós precisamos aprender a falar com as pessoas que não são cientistas, é o primeiro desafio, aprender a traduzir a nossa informação para eles, aprender a respeitar os limites culturais também de cada pessoa, né, as resistências, e transformar isso em formas de conscientizar eles do como é importante você ter uma vegetação nativa, né? Vamos traduzir isso em ganho econômico, né? Ecoturismo, por exemplo. O Sudoeste tem um potencial imenso para ecoturismo e ninguém explora isso. Então, é muito baixa a quantidade de pessoas que exploram essa questão. Então, é preciso trazer essa informação, é preciso ter ações do governo, ter formação de pessoas nessa área. Curso de turismo, por exemplo. Mas eu concordo, é uma dinâmica muito complexa, mas eu acho que nós, como cientistas, precisamos dar esse primeiro passo. Obrigado aí pelas respostas e pelos questionamentos. Roniel, eu gostaria, em nome do PEL de EBMN, né, te agradecer pelo desafio de vir aqui falar um pouco a respeito das pesquisas, né? Essa é uma das várias pesquisas que nós desenvolvemos e que você está envolvido, né? Então, agradeço imensamente aí a sua disponibilidade. E também agradeço a todos e a todas que prestigiaram a palestra, né? Acho que foi um resultado satisfatório. A ideia é que a gente possa ter quinzenalmente outras palestras, também divulgando a biodiversidade nessas áreas agrícolas, né? Nessas paisagens agrícolas, que são muito importantes para a manutenção da biodiversidade, né? Acho que o que nós discutimos aqui é importante porque, essencialmente, nós fazemos pesquisas em propriedades privadas, nós não fazemos pesquisas em unidades de conservação. E são muitos desafios que devem ser superados para a gente pensar numa proposta de longo prazo. Então, eu acho que a gente tem uma janela de oportunidade muito interessante e muito serviço, né? Então, eu espero que vocês estejam aqui nas outras palestras, né? Foi uma satisfação. Agradeço, então, mais uma vez. E a gente vai finalizando, tá bom? Eu que agradeço Vou pela parar a gravação. oportunidade. Abraço a todos. Obrigado pela presença de todo mundo.